se ele mandar para a atmosfera, é perto de 10.000 vezes mais poderoso do que o CO2. Olha só, esses são os gases. Isso aqui é o GWP, Global Warming Potential. Durante 100 anos, lembra que eu falei para vocês? O CO2 é o gás de referência. São gases de efeito estufa, a gente transforma tudo em CO2. Esse é 21 vezes mais impactante que esse, 310, é só multiplicar e você expressa o resultado em CO2. Ou carbono, só para facilitar. Como é que está na indústria cosmética? Consumo de energia elétrica, olha aqui está a indústria. Tá? Você tem matérias-primas, embalagens, extração, processamento. Né? Você tem transporte de materiais, transporte de funcionários, gerador de eletricidade, caldeiras para produzir vapor, água quente, refrigeração. Todas são fontes de emissão de gás de efeito estufa. Empresa. E o escritório, o que tem de fonte de emissão? Consome energia elétrica, refrigeração, né? E tratamento de resíduos também. Você gera lixo. Por isso que é importante reciclar. Você evita mandar para o aterro sanitário. Transporte de produto acabado, viagens executivas, descarte do produto. Todas são fontes de emissões de gases de efeito estufa. Então, na hora que você for calcular a pegada de carbono, nós temos que avaliar todo esse processo. Está muito difícil? Está dando para entender? O assunto é muito novo mesmo, mas daqui a pouco vocês vão estar falando isso com a maior naturalidade, porque vai fazer parte do processo da empresa. Como é que eu calculo a emissão de GE? Olha, vamos falar de um gerador de energia. A emissão é o consumo de combustível vezes o fator de emissão. Aqui o fator de emissão, eu consumi 1.000 litros de diesel, o fator de emissão é esse, deu 2,63 toneladas. 1.000 litros de combustível emite 2 vezes 63 toneladas de CO2. Tá? Você geralmente gasta isso por ano numa empresa. Pelo menos 1.000 litros de combustível diesel. Tá? Vamos mostrar um exemplo. Pegada de carbono da L'Oréal. Isso está no site da L'Oréal. A L'Oréal disponibilizou. A L'Oréal é uma das empresas que faz parte de um movimento com relação à pegada de carbono. Vocês estão vendo aqui, olha, ela tem matérias-primas, embalagem, produção, distribuição, uso do consumidor, é o maior número, estão vendo? Ó? E a disposição final. Essas são as etapas que ela está calculando a pegada de carbono do seu produto. Aqui tem grande influência de produtos que utilizam água quente, grande quantidade de água. Sabe o que a L'Oréal está fazendo? Ela está colocando na embalagem que se as pessoas reduzirem 5 graus da água quente que vão utilizar, elas reduzem a emissão de gás de efeito estufa por conta do aquecimento que é com combustível fóssil e o uso e a quantidade de água. Então, ela está instruindo os consumidores a utilizar melhor esses produtos para reduzir as emissões. Não inclui logística com transporte para o centro de distribuição e clientes e transporte de funcionários. Ela ainda não incluiu, porque a logística dela é muito complicada. Ela está falando que em 2010 ela vai divulgar esse número, ela está calculando. Tá? Então, ainda não está completo a pegada de carbono, mas ela está caminhando. Olha a fonte, Relatório de Desenvolvimento Sustentável. Em 2007, a pegada de carbono total da empresa L'Oréal foi de 5,9 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Olha aqui, olha como é que está a pegada de carbono de produto. 45,1 gramas por produto acabado, mas é só escopo 1 e 2. Não considerou as emissões devido ao escopo 3, que são dos fornecedores do transporte. Está limitado ainda aqui, mas já fez alguma coisa, já divulgou.
São 40 fábricas no mundo todo e mais ou menos 60 depósitos, centros de distribuição. E a pegada de carbono da Natura, o Fabian divulgou esse material, e em 2008 foi 188.050 toneladas, e está distribuído assim, começa 38% na extração e transporte de matérias-primas e embalagens, tá? Fornecedores diretos 9%, processos internos 17%, energia elétrica, fontes fixas, transporte de produtos 16% e descarte final 20%. Então, deu esse total aqui. Olha só, escopo 1 é 4%. Emissões diretas é só 4%. A grande maioria são emissões indiretas, porque ela se considera corresponsável pelas emissões de seus fornecedores, pelas emissões da extração de matérias-primas, pelas emissões do transporte. E está com o projeto Carbono Neutro, né, para reduzir 33% das emissões. Carbono neutro, na verdade, ela vai compensar o restante dos 33% que ela não conseguir reduzir de emissões. Os próximos passos, após o cálculo da pegada de carbono, para ver se o número está correto. Implementar projetos de compensação. A Natura está com um projeto de 33% de redução, né? E de compensação para se tornar carbono zero. Todo o restante que sobra, das 180, 7, 2 e 7, 14, vai dar mais ou menos umas 130 mil toneladas de CO2 equivalente todo ano, que ela vai neutralizar com projetos de energias renováveis, de reflorestamento. Ela vai compensar. Tá? E, em 2010, nós vamos ter o lançamento da metodologia GHG Protocol, que quantifica para todo o ciclo de vida de produtos a pegada de carbono na cadeia de fornecimento. Tá? Isto é o que eu gostaria de estar apresentando para vocês. A grande motivação de você ter uma governança climática, de você calcular a pegada de carbono, o que é? É a empresa reduzir emissões. Esse é o grande propósito, é a redução das emissões para combater o aquecimento global. Esse é o recado que eu queria dar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode falar. Obrigada. Explica um pouco, já que aqui nós estamos reunindo um grande número de pessoas de negócios, né? Como é que quer fazer negócio, como é que se pode fazer negócio reduzindo o carbono? Você explicou que uma tonelada de carbono hoje custa 20 euros. Uhum. Então, como é que eu posso fazer? Eu compro um terreno, planto não sei quantas árvores, neutralizo o carbono e vou aonde para receber? Uhum. Tá. Existem dois negócios de carbono. O carbono, que a gente chama de projeto de carbono, que é o do protocolo de Kyoto, que é mandatório, e o carbono, que é da pegada de carbono, onde você faz o inventário da empresa ou de um produto, e é voluntário. E aí tem o carbono voluntário. O projeto de carbono são grandes empreendimentos, porque só para você estar escrevendo toda a documentação, aprovando a documentação de um projeto de carbono, lembra aquele biodigestor que eu mostrei para vocês? É um exemplo. Fica no mínimo 150 mil dólares. Então, você tem que ter um projeto, você vai investir o quê? 500 mil reais, R$1 milhão, você vai gastar 150 mil dólares só no trâmite de verificação do projeto, né? Chamando uma entidade de terceira parte, mandando para as Nações Unidas, enfim. Então, um projeto de carbono são grandes empreendimentos. Por exemplo, uma usina de açúcar e álcool que vai deslocar o seu combustível fóssil, que ele queima nas caldeiras, e vai pôr bagaço de cana. Hoje, a grande maioria das indústrias de álcool já estão fazendo isso, né? Então, você pode ter créditos de carbono aí. Você calcula quantas toneladas de CO2 você deixa de emitir para a atmosfera naquele ano. E quem paga para você? Então, quem paga são, geralmente, investidores estrangeiros
onde no seu país de origem eles têm o compromisso de redução de emissões, eles têm que reduzir em média 5,2%, e eles precisam desses créditos. Então, eles vêm. Hoje em dia, você tem vários agentes financeiros que intermediam o negócio. Então, você tem que ter uma empresa, chamar um agente financeiro, ele vai buscar um investidor. Por exemplo, nesse projeto de suinocultura, o primeiro cliente da empresa onde eu trabalhei, que foi a G7, foram as usinas, a empresa de energia da França. A França só tem energia nuclear. A França não tem nem energia fóssil, ela não consome combustível fóssil para gerar energia. Só que ela sabe que ela tem um compromisso de redução de emissões. Então, o que essa empresa energética fez? Ela veio para o Brasil e comprou créditos de carbono de projetos de suinocultura. E com esses créditos, ela precisou reduzir menos no país de origem, né? Agora, como que nós, né, seres normais, empresas que não são empresas que tenham grandes emissões de carbono, podem atuar, né? Os fornecedores, só voltando um pouquinho, a Ródia, por exemplo. A Ródia produz ácido adípico. O ácido adípico, no processo anterior, emite óxido nitroso. O óxido nitroso é 310 vezes mais poderoso que o CO2. 1 tonelada de óxido nitroso equivale a 310 de CO2, 310 créditos. Então, a Ródia implementou um projeto, gastou milhões de reais, mas ganhou muito mais dinheiro vendendo os créditos de carbono. Ela montou até uma empresa que se chama Orbeu, só para tratar de projetos de carbono. Então, é uma empresa, inclusive, que vocês conhecem da área cosmética, que tem um projeto de carbono, mas é uma indústria química. Uma indústria cosmética, por exemplo, a Natura e o Boticário, eles têm projetos de carbono voluntário. O que é? São projetos onde o investimento é baixo, mas você pode ter créditos de carbono. Como é que você tem? Por exemplo, eu estava num projeto numa aldeia indígena. Vocês sabiam que os índios usam computador, vocês pensam que só nós usamos. Os índios também usam computador, lá no Xingu. Eu não cheguei até lá, mas eu fiz uma reunião com o cacique aqui em São Paulo. E aí, nós conversamos, eles têm vários jovens, usam computador, eles têm enfermaria, eles precisam ter energia elétrica, eles precisam de transporte. Então, eles usam muito combustível fóssil para gerar energia, que são geradores de energia. Então, nós estávamos num projeto de deslocar o combustível fóssil e colocar uma energia renovável, por exemplo, o biodiesel, energia solar. Só que nós tínhamos que ir atrás de quem investisse nisso. E uma empresa cosmética, por exemplo, pode. Eu vou compensar. Por exemplo, a Natura fez isso, não nesse projeto, tá? Mas vamos compensar. Vamos compensar como? Deslocando combustível fóssil e colocando energia renovável. Geram créditos de carbono, só que aí nós vamos na Bolsa de Chicago, onde o valor do crédito é de 2 a 5 euros, é bem menor. Hoje está um pouco menos até, por conta da crise. Só que você gasta bem menos em documentação, é um projeto de menor porte, e o crédito de carbono é a cereja do bolo. Mas, sabe, é uma cereja que pode se tornar uma plantação de cereja. Sabe por quê? Porque no hemisfério norte, eu nunca esqueço que um ex-chefe meu falou isso, da Natura. O hemisfério norte, o que nós temos lá? Tecnologia e dinheiro. Lá tem isso. Está cheio de cidadãos e empresas que querem investir em projetos ambientais, só que querem projetos sérios. Então, quando você faz um projeto desse e você verifica o inventário ou o projeto, faz uma verificação do projeto e comprova que você realmente está reduzindo as emissões, você tem aporte de dinheiro a fundo perdido de instituições, de ONGs. Você capta mais recursos. Existem vários agentes de captação de recursos de projetos socioambientais. Então, é uma atração. Então, a cereja do bolo inicial, você tem que ter um aporte de dinheiro e investir inicialmente. Sim. Mas depois você pode trabalhar e captar mais recursos para aquela comunidade, né? Para aquele pessoal carente. Então, é um investimento socioambiental. Vai ganhar dinheiro? Não, você ganha de forma indireta, você ganha uma série de outros benefícios que não são tangíveis.
E deixe uma herança para o futuro. E deixe uma herança para o futuro. Agradecemos mais uma vez a sua apresentação. Eu acho que é um tema, como você disse, ainda recente, mas de muita importância para o futuro, né? E que hoje em dia já está criando assim uma demanda, né, por informações e por ações nesse setor. Tá, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, pessoal.